Olá, maravilhosos, lindos, abençoados, bom dia. Hoje estamos aqui no consultório da Dona Chox. Estou me sentindo realmente a lá consultório. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre alguns comportamentos das pessoas, de algumas pessoas. Como o ser humano se desenvolve, evolui, cresce, essas coisas todas que nos fazem sermos melhores, alcançarmos os nossos propósitos, os nossos objetivos. Quando é que isso acontece, como isso acontece e por que essas coisas realmente acontecem. E outra coisa também que é bem mais interessante, e por que eu estou aqui fazendo esse vídeo sobre o comportamento humano, sobre as pessoas, sobre como as pessoas nos tratam. Eu estive conversando ontem com o ser humano e numa das nossas conversas eu acabei tendo uma percepção, uma perspectiva, perspectiva não, uma percepção sobre algo que aconteceu comigo há tempos atrás, que infelizmente eu não tinha percebido por, pela situação, pelo momento, pela ocasião, ou seja lá, pelo meu estado emocional, né, meu estado de espírito, o momento em que eu estava vivendo. Eu não me apercebi de umas certas coisas. Entretanto, ao conversar ontem com um ser humano, eu acabei percebendo algo que aconteceu e eu simplesmente não dei conta que as pessoas, ou que o ser humano, ou que a pessoa fez algo ou falou algo a meu respeito e eu simplesmente não me toquei. Por quê? Porque eu não estava naquele momento, eu estava com outra vibe, com outros sentimentos. Aí eu fiquei pensando, peraí, se eu não consegui perceber isso, só agora, analisando pelo outro ponto de vista, por outra perspectiva, eu consigo perceber que o ser humano quis dizer isso, ou fez isso propositadamente, criando uma situação que, no meu ver, desnecessária, mas coerente e certo ou errado, tá certo. Certo ou errado, tá certo. Certo ou errado, tá certo. Por quê? Porque ali é que entra a nossa conversa. Nós somos frutos das nossas ações, dos nossos comportamentos. Aquilo, como nós nos comportamos, é exatamente como as pessoas acabam nos percebendo. As nossas atitudes, as nossas ações, as nossas decisões e as nossas escolhas acabam interferindo na percepção e na perspectiva de outras pessoas. Não é sobre o que nós falamos, não é sobre o que nós queremos que as pessoas percebam. Ah, você precisa ver o que eu falo, ou você precisa ouvir o que eu falo, você precisa ver o que eu mostro. Não é sobre isso, mas sim como você se comporta diante dessas pessoas, sobre que decisões você toma e que escolhas você faz diante de certas pessoas. Porque a partir do momento que você toma uma decisão, faz uma escolha, você acaba mostrando para essas pessoas que aquilo que você está fazendo naquele exato momento é o seu jeito, é o seu caráter, é a sua atitude, é você, é a sua essência. E tudo isso acaba se reduzindo. E às vezes você cria uma imagem imaculada, uma imagem de integridade, de não sei quanto mais, e uma decisão errada, uma escolha errada acaba te levando a denigrir tudo, a desmoronar, português de cabina vem, a desmoronar tudo por causa de uma palavra ou por causa de uma decisão. Por isso, e que independente do momento em que a gente estiver vivendo, a situação em que a gente estiver passando, as nossas emoções não podem falar mais alto que a nossa razão. Não pode falar mais alto que os nossos propósitos, que os nossos objetivos. Por quê? Porque o que você é, o que você quer transmitir, às vezes não coaduna, não se alinha. E aí você cria uma percepção diferente daquilo que você é, daquilo que realmente é a sua essência, por causa de uma decisão errada ou por causa de uma escolha errada. Chocolate, por que você está falando sobre isso? Hoje eu estava vendo uma matéria em que um psicólogo estava analisando o comportamento do Neymar. E
ao longo desse período, desse meio período, o Neymar tem tentado se mostrar, já agora eu estou falando muito do Neymar, mas é porque é um assunto que está sendo muito falado aqui no Brasil. O Neymar tem construído a sua imagem de acordo com a sua nova fase, o seu novo momento. Neymar pai, Neymar esposo, marido, companheiro e essas coisas todas. Só que quando nós decidimos mudar a nossa essência para caber na essência dos outros, normalmente nós não conseguimos ser autênticos, nós não conseguimos levar essa autenticidade adiante. Em algum momento nós vamos desmoronar, em algum momento nós vamos vacilar. Por quê? Porque nós estamos fazendo para agradar o conceito social. Então, se você não tiver um propósito, não tiver um ideal, não tiver uma visão, um estilo de vida seu próprio para levar adiante e não tentar agradar os outros, com certeza as suas decisões, as suas escolhas sempre vão criar confusões mentais para as outras pessoas. E as pessoas sempre vão te julgar de acordo com aquilo que você está passando para elas, com comportamentos, com atitudes, com ações que para você podem ser apenas pelo momento em que você está vivendo. Eu estou passando por um momento e eu preciso extravasar, eu preciso fazer isso. Só que as pessoas não estão preocupadas com o seu momento psicológico, com o seu momento emocional, com o que você está passando, mas sim com as escolhas que você está fazendo, sim com as decisões que você está tomando. E quando você não cai em si, e para perceber que essas escolhas certas ou erradas estão criando uma imagem negativa a seu favor e você permanece tomando ou fazendo os mesmos erros, aí é que você cria realmente essa confusão mental nas pessoas e cria confusão mental não apenas nas pessoas, mas acaba criando uma confusão mental em você mesmo também, porque ali é que nós temos aquelas pessoas depressivas que já não conseguem acreditar em ninguém, não conseguem sair, têm medo de falar e ser éticas, porque as pessoas vão analisar e avaliar os seus comportamentos, as suas atitudes, vão determinar quem elas são, como elas são, por causa de um erro cometido no passado. Mas uma coisa que nós precisamos saber é o erro cometido no passado, se ele for repetido no presente, ele já não é um erro, é uma escolha, é uma decisão. E se você permanece tomando as mesmas decisões, cometendo os mesmos erros no presente, então o que as pessoas realmente dizem ou pensam sobre você é realmente aquilo que você é. E ali você não precisa necessariamente simplesmente falar assim, mas eu não sou isso que você está pensando. As pessoas não têm que pensar sobre quem você é. Você precisa ser quem você é e ser responsável, assumir as consequências dos seus atos e apoiar as suas ideias, o seu propósito de acordo com aquilo que você realmente quer e gosta de ser. Então, quando eu me toquei, voltando de novo para mim, quando eu me toquei que a conversa do ser humano, as perguntas, a reação e o que a pessoa disse a meu respeito foi por causa das minhas atitudes, do meu comportamento e das minhas ações, das escolhas erradas e da decisão errada que eu fiz, que eu tomei, aí caiu a minha ficha. Eu é quem causei essa situação e não a pessoa. Então, eu sou responsável pelo pensamento negativo que a pessoa teve sobre mim. Entretanto, assim como eu me toquei que eu sou a responsável pelo pensamento negativo ou o julgamento errado que a pessoa fez sobre mim, eu sou responsável também para mudar a imagem que a pessoa tem sobre mim. E não é exatamente impondo a minha verdade, impondo a minha razão, mas é demonstrando com comportamentos, com atitudes e ações, com decisões e escolhas corretas, desta vez para que a pessoa perceba que o que a gente fez, ou o que eu fiz, o que eu falei, e o que levou a pensar desse jeito sobre mim, foi apenas uma escolha errada no momento, errado numa ocasião errada. Ou seja, era uma sequência de erros acontecendo naquele exato momento que levaram a uma outra
ação errada. E essa ação só vai se repetir, só vai permanecer se eu não me tocar que eu estava errado. E Deus, desse limbo, eu já acordei. Então, as pessoas nos respeitam, não pelo que nós falamos, nem pelo que nós pedimos, mas como nós nos comportamos.